Meus irmãos, estamos no dia 15 de agosto, sábado da 19ª semana no tempo comum. O Evangelho é o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 13 a 15. Naquele tempo levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, o Evangelho de hoje nos fala de algo que realmente pode nos ajudar a poder compreender muitas questões da nossa vida sobre o que nos impede de podermos nos aproximar de Jesus com a verdade do nosso coração, com a verdade da nossa vida. As crianças na Bíblia sempre têm a simbologia da pureza, da verdade daquilo que se é. A simplicidade, a humildade. Uma criança não cria filtros, uma criança não esconde o que sente, expressa aquilo que sente. Então, a criança tem uma simbologia muito bonita, né, na Bíblia. E então, nesse caso aqui no Evangelho, é interessante. Quando as crianças procuram se aproximar de Jesus, mas os discípulos as repreendem, Jesus aproveita para poder dizer: deixai as crianças e não as proibar de virem até mim, porque delas é o reino dos céus. Então, dessa forma, meus irmãos e irmãs, se a gente for pensar no cenário, né, espiritual e na imaginação que essa narração tem hoje do Evangelho, nos ajuda a poder pensar então no nosso ser criança, ou seja, o que nos impede muitas vezes de poder nos aproximar de Jesus, de podermos ter uma amizade sincera com Jesus, uma amizade profunda e verdadeira, né, com Jesus. E muitas coisas, né, muitas vezes a nossa falta de tempo, que pode nos impedir de nos aproximar de Jesus, muitas vezes são os nossos preconceitos em relação a nós mesmos. Eu sou alguém que não sou de igreja, não tenho fé e, portanto, quem sou eu para poder falar alguma coisa com Jesus ou assim por diante? Realmente, esses são alguns exemplos de tantas resistências que podem nos impedir de poder nos aproximar realmente de Jesus. Portanto, que o Evangelho de hoje, meus irmãos e irmãs, possa nos ajudar a poder compreender quais são as resistências que nos impedem de nos aproximar de Jesus como nós somos, né? Com a nossa sinceridade de coração, com a profundidade do nosso coração, com a verdade da nossa história, com aquilo que nós verdadeiramente somos. E, de fato, isso, na vida de oração, tem um valor muito bonito, porque realmente pode nos ajudar cada vez mais a nos aproximar do Senhor para sermos aquilo que nós somos, sermos quem nós somos, ou seja, imagem e semelhança de Deus. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.